Graça e paz, Deus abençoe você, sua família, que o Senhor continue cuidando de cada um de nós nesses tempos difíceis, de grande luta, que nós possamos ter a certeza de uma coisa: o Senhor está conosco em todo o tempo, seja nos dias excelentes, de grande alegria, ou nos dias de grandes dificuldades, podemos contar com a presença do nosso Deus e Pai amoroso. Nós estamos em uma série de sermões sobre a segunda vinda de Cristo. Eu vou falar neste tempo a respeito da destruição do templo, como tema do segundo sermão dessa série. E eu queria recapitular rapidamente algumas coisas aqui. A base de estudos para o nosso sermão está localizada no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, do verso 1 ao 37. E os paralelos desse estudo, que é o sermão escatológico de Cristo, estão no Evangelho de Mateus, capítulo 24, bem como no Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Uma coisa muito importante para nós entendermos sobre o sermão de Jesus a respeito de sua vinda é entender a palavra escatologia, que é composta por duas palavras de origem grega: escatos, que significa último, e logia, estudo, ou seja, é o estudo das últimas coisas. Então, o sermão escatológico de Jesus visa nos dar informações e orientações a respeito dos últimos dias, que envolvem a sua segunda vinda, a grande tribulação e o final dos tempos. Então, como eu disse, Marcos capítulo 13, verso 1 a 37 é a nossa base. E por que Marcos? Marcos é um evangelho que tem um pouco mais de sistematização sobre esse assunto, é um pouco mais temático, sintético, e nos permite ter uma maneira de observar um pouquinho mais didática, né, todas as palavras de Jesus, porque venhamos e convenhamos, quando nós falamos de escatologia, quando nós falamos das coisas do fim dos tempos, nós temos uma grande dificuldade de compreensão. Marcos, ele consegue nos ajudar muito nesse aspecto, porque sintetiza bem e nos ajuda de uma maneira mais resumida a entender todas as coisas. Eu queria abrir um texto antes de nós falarmos sobre o tema de hoje, localizado em Marcos mesmo, no capítulo 13, verso de número 32 a 37, que fala um pouco da postura que nós temos que ter a respeito dos últimos dias e da segunda vinda de Cristo. Marcos 13, 32 a 37. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa e encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ou ao cantar do galo, ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo, digo a todos: vigiem. Então, dentro de tudo que nós temos conversado sobre a segunda vinda de Cristo, uma postura muito importante que nós temos que ter é vigiar, é ficarmos atentos. Isso já foi falado no primeiro sermão dessa série, a respeito da postura da igreja. E eu quero recapitular essa questão de vigiar, assim como também as outras posturas que nós precisamos ter aguardando a segunda vinda do Senhor Jesus. Em 2 de Pedro, no capítulo 3, verso 14, Pedro vai falar de 3 modos que nós temos que ter para aguardar essa segunda vinda. E é em paz, ou seja, tranquilo, porque nós temos salvação e nós temos um Deus que é bom e que cuida de nós, então nós temos tranquilidade a respeito da nossa salvação, tranquilidade a respeito da segunda vinda do Senhor. Nós precisamos estar imaculados, e isso tem a ver com santidade, como já foi ministrado. Nós falamos do grego áspilos, que significa alguém que está imaculado, limpo, impecável, santo. Apocalipse 22, verso 11 e 12, vai falar sobre essa postura da igreja nos últimos dias. Eu até gostaria de ler esse texto, Apocalipse capítulo 22, verso de número 11 e 12, para deixar bem claro essa postura de santificação, de pureza, de limpeza, porque é fato, irmãos, amigos, Deus espera de nós uma postura diferenciada. Então, estar em paz num tempo como a segunda vinda de Cristo é estar vivendo de uma maneira diferenciada, de alguém que confia na salvação que tem, né, garantida por Jesus Cristo, nosso Senhor. E também estar imaculado, santo, é uma maneira de viver. Apocalipse 22, verso 11 e 12 nos diz sobre esse tempo.
Continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na prática da imundícia. Continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Continue o santo a se santificar. Tenha uma postura de santidade no tempo da segunda vinda de Cristo. Por quê? O verso 12 nos responde: eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com aquilo que fez. Jesus é muito explícito na necessidade de estarmos imaculados, estarmos em santidade nos dias da sua segunda vinda. Ele vai retribuir, ele vem, virá e sabe exatamente o que cada um de nós tem feito com a sua vida. Deus nos deu grande salvação em Cristo e nós precisamos, como Paulo diz, viver de maneira digna de tal salvação. Uma outra postura, dentro do contexto do apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, 14, é inculpável. Inculpável vem do grego amometos, que significa que não há condenação sobre alguém, ou seja, se alguém é inocente. Paulo fala isso em Romanos 8, 33 a 34, dizendo: quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor? É Ele quem os justifica. Então, nós somos um povo que foi inocentado pelo sacrifício de Cristo. Não há nenhum tipo de culpa sobre nós. Então nós temos que dar glória a Deus por isso. Então, nos últimos dias, segundo Pedro, nós precisamos estar em paz, inculpáveis, imaculados. Ou seja, nós precisamos estar totalmente preparados para a segunda vinda do Senhor. Também falamos sobre ter grande expectativa. Não tenho muito tempo para ler todos os textos, mas em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18, o apóstolo Paulo vai ensinar os tessalonicenses sobre a ressurreição dos mortos, quando diz que aqueles que estiverem vivos, de forma alguma antecederiam aqueles que estavam mortos no dia da vinda do Senhor, porque ao soar da trombeta, ao declarar o arcanjo, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, e depois os que estiverem vivos serão arrebatados com o Senhor nos ares. Que grande expectativa nós temos que ter para esse dia, essa postura de esperar com expectativa essa gloriosa vinda do Senhor, vai fazer com que nós vivamos os nossos dias com ardente desejo de nos encontrar com o Salvador. Nós vamos viver na glória eterna com a nossa família, desfrutando de um lugar onde não há nenhuma espécie de choro, dor, ranger de dente. Então, em nome de Jesus Cristo, que nós tenhamos expectativa para essa vinda. E também já foi falado, Mateus 24, 14, nós devemos estar trabalhando para o nosso Senhor, pregando o evangelho do reino. Pessoas do reino, pessoas de Deus, pregam o evangelho do reino. E o reino de Deus, como também nos ensinou o apóstolo Paulo, não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Um alerta também que foi dado no primeiro sermão, 2 de Pedro 3, 3 a 9, vai falar sobre aqueles que estão com uma postura de zombar da segunda vinda de Cristo. Declarar que ela não aconteceu, declarar que não irá acontecer, porque as coisas não mudam. Pedro alerta de uma maneira muito explícita: um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. E é por isso, por essa maneira do Senhor ser, que nós sabemos que Ele ainda não voltou, porque está dando oportunidade de salvação para nós. O que Pedro quer dizer é que Deus não está preso no tempo como nós estamos. Então, para Ele é indiferente a questão da maneira cronológica como nós contamos o tempo. O que importa é que Deus tem propósito de salvar todos, a todos quanto Ele, por sua presciência, escolheu. Então, o tempo de Deus é o tempo da vinda do Senhor, e isso cabe ao Senhor. Nós é que precisamos tomar cuidado com as posturas que nós temos e ficar muito atento aos zombadores e escarnecedores. Enfim, depois desse breve resumo, nós chegamos no título do sermão de hoje, que é a destruição do templo de Jerusalém. Nós vamos ler o Evangelho de Marcos, no capítulo 13, verso 1 ao verso 4. Eu sei que são muitas informações e que nós temos bastante coisa para tratar ainda neste tempo. Porém, segunda vinda de Cristo, como já foi dito, é um tema bastante amplo, difícil de ser estudado. Então nós temos que tentar buscar todas as informações possíveis, guardá-las na nossa mente, para que nós possamos montar, de certa forma, um quebra-cabeça com essas informações, que vão dar para a gente uma visão mais completa e mais ampla sobre a segunda vinda de Cristo, as questões dos últimos dias e, enfim, o fim dos tempos. Amém? Que Deus nos abençoe neste tempo. E que nós possamos ler agora o Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 1 a 4.
Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Vamos orar. Espírito Santo, como já foi dito aqui, são muitas informações, e falar a respeito da segunda vinda do Senhor, que é o ápice da história humana, o ápice da criação, o ápice do cristianismo, é muito difícil. Então, Espírito de Deus, ilumina as nossas mentes, os nossos corações, e tanto aqueles que estão aqui nessa noite, quanto aqueles que estarão vendo essa pregação em algum momento de suas vidas, que possam ser iluminados por Ti, para que possam compreender a necessidade de estarmos prontos para nos encontrar com o Senhor. E acima de todas as coisas, que os nossos corações não temam esse dia, porque esse é um dia de grande alegria para aqueles que confiam em Ti. Espírito Santo, ainda te peço, nos ajuda a observar os sinais e termos uma postura correta. É assim que nós oramos, é isso que nós desejamos e pedimos: permanece conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Enfim, tudo que nós lemos nos versos de 1 a 4 enfatizam a existência do templo dos judeus. Que templo é esse? Esse templo é o templo que foi reformado, ampliado por Herodes o Grande. 19 a.C., no ano 19 a.C., Herodes começou a reforma desse templo. Um templo com muito ouro, com muita prata, muito mármore, grandes pedras, um templo magnífico, do qual os judeus tinham muito orgulho. Antes desse templo, nós precisamos remontar à época de Davi e do seu filho Salomão. Davi tem o intento no seu coração de construir um palácio para o Senhor viver, um palácio para o Senhor estar, para a sua presença estar. E Deus fala para Davi muito claramente: você não vai fazer isso, mas sim o seu filho, suas mãos são encharcadas de sangue. Então o filho de Davi, Salomão, constrói aquele que é chamado o Templo de Salomão, um templo magnífico, um templo gigantesco, um templo extremamente rico. E este templo foi destruído em aproximadamente 587 a.C., quando da invasão do rei Nabucodonosor de Babilônia. Nabucodonosor toma a cidade de Jerusalém, queima a cidade, suas portas, destrói o templo e faz uma grande devastação, levando todo o povo de Judá cativo para a Babilônia, conforme profetizado pelo profeta Jeremias. 70 anos o povo judeu permaneceu cativo lá, até que o rei Ciro, do Império Medo-Persa, surge e faz com que o povo comece a retornar de Babilônia para Jerusalém. E ele faz isso porque derruba o império de Nabucodonosor e assume o controle daquela região, permitindo com que o povo judeu volte para suas terras, volte para sua cidade e comece a reconstrução do templo. E nós sabemos, pela história bíblica, que aquela reconstrução do templo se dá através do Zorobabel, que faz com que o templo seja restaurado, através de Esdras, que restaura o governo, e Neemias, que restaura os muros da cidade. Então, é um tempo bastante difícil para o povo judeu, mas também de bastante alegria, quando eles voltam de Babilônia, começam a reconstruir o templo. Mas também a história bíblica nos mostra que esse templo nunca chegou aos pés do templo de Salomão. Este templo que foi restaurado, que foi reconstruído pelos judeus neste período de volta de Babilônia, é o templo que vai ser ampliado por Herodes, como já dito. Ele começa em 19 a.C., a reforma e a ampliação desse templo, e ele vai assim construir um templo suntuoso, maravilhoso para os judeus da época. É esse templo que impressiona os discípulos ao dizerem para Jesus: que grandes construções, Senhor, que grande obra é essa, quanta riqueza, quanta coisa maravilhosa.
Para eles, o templo representa a presença de Deus, representa a religião dos judeus, representa toda a história de Israel. Para eles, há uma grande alegria e grande orgulho em ter aquele templo. A grande questão é que Jesus pouco se importa, porque Jesus não está nem um pouco preocupado com estruturas humanas para culto. Deus não está nem um pouco preocupado com estruturas, porque se a estrutura é bela, mas aquilo que tem dentro dela é corrupção e comércio, Deus não faz questão nenhuma de mantê-la. E as palavras do Senhor Jesus são duras, poderosas, no verso 2: aqui não ficará pedra sobre pedra. Os discípulos, eles estavam perplexos com o que Jesus disse, e parece que eles resolveram insistir na conversa. Quando nós olhamos o verso de número 13 e 4, nós já vemos os discípulos no Monte das Oliveiras, e ao longe eles avistam o templo e questionam Jesus a respeito de duas coisas. Primeira, quando acontecerão estas coisas? Ou seja, a destruição do templo. E segunda, qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Duas perguntas de pessoas que estavam inconformadas com aquilo que Jesus tinha dito. Enfatizo, Deus não se importa com estrutura, não se importa com o templo. Nós estamos vivendo um tempo difícil, no qual as portas das igrejas precisaram ser baixadas, porém, Deus tem operado através da igreja de uma maneira muito poderosa para resgatar vidas, para a pregação do Evangelho e para a salvação. Neste tempo de Covid-19, de coronavírus, a igreja não parou, porque a igreja não depende de estrutura, não depende de prédio, a igreja depende do Espírito Santo, a igreja depende do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, guarda isso no coração. Não fique se importando muito com estruturas, se importe com o que há dentro das estruturas. Um coração quebrantado é o que Deus deseja. Então, que em nome de Jesus a gente possa entender isso. A destruição do templo, ainda falando sobre a profecia do Senhor Jesus a esse respeito, ela simboliza, ela é um tipo do que há de vir na grande tribulação que vai acontecer. Nos últimos dias, nós vamos ver coisas que são simbolizadas por essa destruição do templo. Por isso que ao responder às perguntas dos discípulos, as duas perguntas, Jesus não trata apenas do templo em si, ele vai tratar de outros aspectos, ele vai tratar de outras coisas. Então a resposta de Jesus, ela envolve a destruição do templo, ela envolve a sua segunda vinda e ela envolve o fim de todas as coisas. Além de tudo isso, a resposta de Jesus envolve um alerta a respeito dos sinais que antecederiam a sua vinda. Tudo isso está profetizado por Jesus e, como já ministrado, essa profecia de Jesus, essas coisas que Jesus diz a respeito do final dos tempos, tem uma característica profética que é o duplo cumprimento profético. Ou seja, aquilo que Jesus profetizou a respeito do templo e que aconteceu ali aproximadamente 36 anos depois do que Jesus profetizou, ou seja, no ano 70 depois de Cristo, aquilo que aconteceu naquele período reflete, é um símbolo, é um tipo do que vai acontecer no futuro, ou seja, cumpriu-se ali imediatamente na destruição do templo e da cidade de Jerusalém e vai se cumprir no futuro. Também podemos falar de um triplo cumprimento profético a respeito dessa profecia, mas isso não é o caso neste tempo. Depois, quando falamos a respeito do surgimento do anticristo, que deve ser o quarto sermão dessa série, a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu no período profetizado ali pelo profeta Daniel e que também diz respeito a essa parte escatológica do fim dos tempos. Antes de seguir, algumas outras palavras de Jesus a respeito da destruição do templo. Lucas capítulo 19, verso 41 a 44, se você puder me acompanhar, nós vamos ler as palavras de Jesus que também fazem referência a essa questão da destruição do templo. Volto a enfatizar palavras fortes de Jesus que vão se cumprir alguns anos depois de Jesus ter dito. Lucas 19, nós vamos ler do verso 41 ao verso 44. Quando se aproximou
e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e rodearão e cercarão de todos os lados a cidade. Também a lançarão por terra, você e seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Essa palavra de Jesus se cumpre quando os exércitos de Roma cercam a cidade de Jerusalém por 3 anos. Foi um tempo muito difícil, onde provisões não podiam entrar na cidade e o povo literalmente morria de fome. Antes da invasão do exército, esse cerco, essas trincheiras que foram armadas, já trouxeram um grande pânico e terror à cidade de Jerusalém e àqueles que estavam no templo do Senhor. Lucas capítulo 21, verso 20 e a 24, também tem palavras fortes a esse respeito. Nós vamos ler, se você puder, me acompanhe, por favor. Lucas capítulo 21, verso 20 a 24. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses são dias da vingança, em cumprimento a tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Essa palavra profética também, que fala sobre o cerco romano e fala sobre essa orientação de fuga, diz a história, foi seguida à risca pelos cristãos que moravam em Jerusalém. Eles fugiram da cidade. Ao ver que se aproximava o grande cerco, a grande batalha, os cristãos começaram a fugir e se instalar nos montes, e foi ali que edificaram algumas igrejas para o Senhor, foi ali que começaram a cultuar o Senhor. Alguns judeus começaram a entrar na cidade para tentar defender a cidade, proteger a cidade. O grande mal que aconteceu a eles foi a morte de pelo menos 1 milhão de judeus, a destruição da cidade, a destruição do templo, porque não levaram a sério as palavras do Senhor Jesus. Um parêntese sobre tudo o que está escrito na palavra. Dê ouvidos àquilo que Jesus diz. Os céus e a terra passam, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Enfim, profecias terríveis, profecias duras e difíceis, mas que se cumpriram. O que representava para o povo judeu a destruição do templo, representava a retirada da presença de Deus, do Santo dos Santos, do lugar de sacrifício. Representava o fim dos cultos, da maneira como eles seguiam nos rituais dos seus antepassados. A destruição do templo era um castigo terrível e horrível sobre o povo judeu, profetizado pelo Senhor Jesus. Enfim, o cumprimento dessa profecia, ela vai se dar, como já dito aqui, 36 anos após Jesus ter falado essas palavras. Jerusalém foi sitiada e destruída pelos exércitos de Roma. Esses exércitos eram chefiados pelo imperador Vespasiano, na pessoa do seu filho, o general Tito, que cercou Jerusalém por 3 anos, e quando entrou na cidade, dizimou toda a sua população, destruiu o templo do Senhor, queimou a cidade. Foi algo muito terrível, como já dito aqui. Deus tenha misericórdia, porque como já foi ministrado, a destruição do templo representa, simboliza, é um tipo do que vai acontecer nos últimos dias, do que vai acontecer no período chamado a grande tribulação. Que nós estejamos prontos, que nós estejamos vigiando, para que se esse dia vier a ocorrer no período em que nós vivemos,
nós não sejamos pegos de surpresa, porque serão dias terríveis. Mas Deus está no controle de todas as coisas. O templo, como profetizado por Jesus, foi destruído e não ficou pedra sobre pedra. Há um testemunho muito forte de uma testemunha ocular deste evento, que é o testemunho do historiador Flávio Joséfo, conhecido historiador hebreu, que era um general que estava alocado na Galileia, na região da Galileia, e que foi derrotado por Roma nesse período. Joséfo, tinha um nome hebraico, que eu vou dizer aqui, é um nome um pouquinho difícil, Yosef ben Matityahu, que é um nome hebraico dele, que foi mudado pelo imperador para a forma de Flávios Joséfos no latim, e Flávio Joséfo, como a gente comumente conhece, esse historiador e escritor hebreu. Sobre o que Joséfo escreveu, eu gostaria de ler como testemunho daquilo que aquele homem viu e viveu a respeito da destruição do templo. Observe o que escreve Joséfo. Aquela construção que era o templo, Deus havia sentenciado há muito para o fogo, e agora seria o dia fatídico. Quando as chamas cresceram, um grito tão agudo quanto a tragédia era ouvido pelos judeus. Aquilo que haviam guardado tão cuidadosamente que estava para ser destruído. Enquanto o santuário ardia em chamas, não se mostrava misericórdia pela idade ou posição social. Fecha aspas. Joséfo menciona a grande destruição que alcançou o templo, a grande matança de jovens, homens, mulheres, velhos, crianças, que assolou Jerusalém naquele dia tão terrível. Joséfo menciona que o templo ardia em chamas. E o que acontece? Neste interim do templo se incendiar, o ouro que continha no teto derreteu e entrou na fresta das pedras que compunham o templo. Narra-se que depois do incêndio, os soldados romanos destruíram as pedras, cavaram as pedras para retirar o ouro, cumprindo-se literalmente aquilo que Jesus havia predito. Não ficou pedra sobre pedra. Diante de tamanha profecia cumprida literalmente, o que a gente pode tomar de lição para os dias de hoje? Marcos capítulo 13, verso 31, tem uma ênfase muito importante que precisa ser dada para os tempos de hoje. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Cuidado ao desprezar ou diminuir a palavra de Deus. O que Jesus profetizou foi cumprido com exatidão. Aproximadamente 36 a 37 anos depois da profecia, tudo aconteceu. Jesus evidencia com exatidão o que iria acontecer, e isso prova que Jesus era um profeta de Deus, e mais do que um profeta de Deus, o Filho do Deus vivo, que sabe todas as coisas. Ele é Deus Todo-Poderoso. O sermão escatológico de Jesus Cristo é um sermão poderoso que evidencia que nada foge às vistas daquele que tem os olhos como chama de fogo, como diz Apocalipse a respeito do Senhor Jesus. Infelizmente, ainda nos tempos de hoje, há algumas correntes que tentam distorcer ou minimizar as palavras de Jesus Cristo. Correntes essas, inclusive, dentro da teologia liberal, que dizem que as palavras do Senhor foram tão exatas que só podiam ser escritas posteriormente aos eventos. Porque
o que podemos esperar de pessoas que desprezam a própria ressurreição de Cristo e colocam em xeque um dos pilares da fé cristã para tentar, de alguma maneira, evidenciar sua capacidade intelectual de entender as Escrituras? O que esperar de pessoas que colocam em xeque e chamam os milagres que o Senhor fez de mitos? O que esperar, senão o desprezo total pela palavra viva do Senhor? Graças a Deus, as evidências arqueológicas, os manuscritos que nós temos do Novo Testamento, têm confirmado que tudo que Jesus profetizou e foi escrito pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos, aconteceu muito antes do cumprimento da palavra no ano 70. Deus usou Jesus de maneira muito poderosa. Em Atos dos Apóstolos nós vamos ver, sendo dito a respeito de Jesus, que ele andou fazendo o bem e curando a todos, porque Deus era com ele. Deus era com Jesus, o Espírito Santo era com Jesus, e é por meio do poder do Espírito Santo que Jesus andou de maneira muito sobrenatural, fazendo milagres, evidenciando prodígios do Deus Todo-Poderoso e trazendo revelações que só Deus saberia que iriam ocorrer. Isso tem que nos trazer ao coração temor e tremor a respeito de quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, como foi o coração dos discípulos quando viram Jesus acalmar a tempestade e o vento. Que nós venhamos a entender que Jesus Cristo é e sempre foi o Deus vivo, o Filho de Deus, aquele que detém os segredos de todas as coisas no seu coração e que virá. Uma segunda conclusão a respeito das palavras de Jesus. Ele disse que não ficaria pedra sobre pedra. E como eu já ministrei, isso foi uma grande verdade testemunhada. Não ficou pedra sobre pedra. Também, como já dito, para os judeus, o templo representava a presença de Deus, a forma de cultuar a Deus. E aquilo acabou. A destruição do templo evidencia que nunca mais Deus seria adorado daquela forma. Em João capítulo 4, verso 21 a 24, episódio conhecido como a mulher de Samaria, a mulher samaritana que conversa com Jesus, evidencia exatamente como seria a adoração dos últimos dias. A mulher questiona Jesus: o lugar de adoração é no templo ou é no monte? Jesus enfatiza uma verdade para ela que serve para os nossos dias, que serve para toda a eternidade. É chegada a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus não precisa de templo para ser adorado. Deus não precisa de monte para ser adorado. Deus precisa e deseja apenas que os seus adoradores o adorem em espírito, para que o Espírito revele no coração do adorador a grandeza do Deus a ser adorado, e em verdade, para que conheçam a palavra revelada desse Deus e temam e tremam o seu santo nome, porque Ele é Deus zeloso, que zela em cumprir a sua palavra, em espírito e em verdade. Por fim, e concluindo aqui, que nós venhamos a enxergar totalmente que Deus jamais perdeu o controle de absolutamente nada que ocorra nessa terra. É claro que não é do agrado do Senhor que aconteça aquilo que aconteceu em Jerusalém. Eu creio muito que a palavra profética, ela é um alerta para nós das coisas que virão, porque Deus, por sua presciência, sabe todas as coisas e sabe que o coração humano é inclinado a desobedecer-lhe.
Deus, por sua presciência, sabe que tudo vai acontecer conforme está escrito e revelado a todos nós. Então, que nós possamos nos apossar da presciência de Deus, da sua palavra profetizada e nos render aos pés de Jesus Cristo, para que nós encontremos salvação nos dias que estão presentes e para os dias que virão, para que nós possamos ter paz, estarmos santos e inculpáveis diante daquele que vem. A Bíblia nos narra que se verá o sinal do Filho do Homem e ele virá sobre as nuvens com poder e grande glória, e os anjos do Senhor reunirão os seus eleitos dos 4 cantos da terra, e esse será um dia de grande alegria, de grande júbilo para os que creem. Que você possa crer nas palavras do Senhor Jesus. Eu gostaria de orar e que nós possamos entender isso. O Espírito de Deus nos ajuda a entender que o que o Senhor nos evidencia na sua palavra é para que nós venhamos a nos posicionar. O Pai Todo-Poderoso, Deus Criador de todas as coisas, sabe que o coração do homem é inclinado ao mal, mas Ele também sabe que nós, como homens e seres humanos, podemos receber misericórdia e salvação através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que por mais inevitáveis que sejam os dias que virão e o cumprimento da palavra do Senhor, que os nossos corações estejam em paz e alegres, sabendo que o dia do Senhor é maravilhoso para todos os que nele esperam e confiam. Espírito Santo, nos ajuda a passar pelos dias difíceis, olhando para a Escritura como verdade absoluta para as nossas vidas e para a nossa família. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que em breve nós possamos continuar falando sobre a segunda vinda de Cristo e que nós aguardemos esse dia com grande expectativa. Deus te abençoe.